Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Amém. Boa noite. Existe algo de Deus para acontecer aqui. Sabe, queridos, no nosso ministério nós somos pentecostais, cheios do Espírito Santo, né? Eu brinquei com a minha esposa que quando eu fosse aqui no Rio de Janeiro, que é um estado conhecido por causa dos corações afogueados pelo Espírito Santo, eu ia começar cantando "Deixa o Menino Rodar". Mas como eu não sou ministro de louvor, eu vou ficar na palavra. Mas o povo que gosta de dar glória a Deus e aleluia, vem para o culto hoje. Então nós vamos fazer um combinado. Cadê o povo do glória a Deus? Cadê o povo do aleluia? Vamos fazer um combinado. Se você der glória a Deus e aleluia, a gente vai ficar se revezando, o culto vai ficar mais gostoso. Aonde tem glória a Deus e aleluia, a glória de Deus se manifesta no nosso meio. E eu declaro que nessa noite você vai ser cheio dessa presença que você carrega. Vai haver um transbordar do Espírito Santo sobre nossa vida, e algo sobrenatural vai ativar. Essa é noite de ativação de chamados, de propósito. Deus vai colocar coisas no trilho, e a glória de Deus vai te atrair para esse lugar, aonde Deus vai, nessa última temporada, levantar filhos e filhas de Deus para revelar a glória dele nessa terra. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, queridos, para cada medida de pecado, Deus tem o dobro de medida de graça. Eu estou num país que existe diferentes desafios econômicos, políticos, sociais, espirituais, bruxaria. E de repente nós temos alguma popularidade por ser um país da folha de coca ou do narcotráfico. Mas eu tenho declarado essa palavra: onde abundou um pecado, superabundará a graça. Quando a gente ouve falar de uma capital do tamanho de Recife, de Fortaleza, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, nós sabemos que existe um índice de violência, um índice de coisas ruins, né? E quem sabe existe uma popularidade negativa de algumas coisas do Rio de Janeiro. Mas eu trago essa mesma palavra para você: aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Às vezes a gente fica com aquele aspecto de que nos últimos dias o amor de muitos vão se esfriar, de que nos últimos dias coisas terríveis vão acontecer. E é verdade, foi profetizado que nos últimos dias haveria filhos contra pais, haveria esfriamento de amor. Mas a Bíblia também diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e haveria visões e profecias. Eu creio junto com você, querido, que nós estamos nos últimos dias. E se nós estamos nos últimos dias, Deus nos vai levantar ainda com mais força para ser a resposta, para ser relevante, para ser uma igreja significante na sociedade. Não só para ser um grupo religioso dentro das quatro paredes, senão Deus nessa noite me trouxe como ministro do Evangelho para dizer: é tempo de se levantar, ocupar o nosso lugar como igreja. É tempo de levar essa super graça, essa super resposta de Deus aí afora. E sabe, queridos, eu não estou falando que Deus vai fazer isso só por meio de pastores, profetas, missionários, ministros. Não, Deus vai levantar o corpo. Deus vai levantar a igreja. A igreja é a resposta para essa sociedade. A igreja é a resposta para aquilo que nós precisamos levar essa mensagem aí afora, queridos, para que essa mensagem seja esse ingrediente que transforma a vida de cada pessoa. Eu sei que nem todos são pastores, nem todos são evangelistas, nem todos são missionários, mas cada um de nós carregamos uma mensagem. E Deus está nos levantando para ser uma resposta.
Sabe, a sua igreja lá na Bolívia, a igreja Verbo da Vida na Bolívia, só esse ano nós já doamos mais de 1 tonelada de alimentos. Só nesse ano, pastor Calxande, nós já investimos mais de R$1 milhão naquela missão. Você se alegra ou fica com inveja? Sabe, queridos, Deus vai abrir as comportas dos céus nessa última temporada e vai mandar riquezas aos filhos para financiar esse último avivamento, essa última onda missionária, essa última trombeta ainda não tocou. Deus vai levantar com força filhos e filhas para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Sabe, Deus vai levantar essa igreja nesse estado para ser a resposta aí afora. Nós chegamos num país onde mais de 50% da população está ou em pobreza ou em extrema pobreza, mas palavra da fé funciona em qualquer lugar. Sabe, fala para o seu irmão, fé funciona. Fala para outro irmão, diga, fé funciona. Deus vai levantar pessoas com fé para cumprir o propósito nessa terra. Aleluia. Sabe, queridos, os tesouros escondidos vão ser revelados aos filhos para que a gente cumpra o nosso propósito nessa terra. Não vai faltar carimbo nos nossos passaportes. Eu declaro vistos sendo aprovados, passaportes sendo carimbados, o fluxo do aeroporto desse estado aumentando por causa da igreja. Porque quando Jesus disse ide por todo mundo, Ele sabia que ia ter uma passagem por trás disso. Sabe, vai chegar recursos para Deus enviar o povo dEle para toda a terra e pregar esse evangelho a toda criatura. E a palavra da fé vai inundar a sua América, vai inundar as nações. E essa palavra, queridos, vai cumprir o propósito dela, que é libertar o povo. Parte do versículo que a gente citou nesse vídeo diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas notícias aos pobres, para libertar os cativos e oprimidos de espírito, para pregar o ano aceitável do Senhor, para pegar o tempo da graça. Existe graça de Deus para as nações, existe uma mensagem de arrependimento para as nações. E sabe, queridos, essa nação começa aqui, na nossa nação. Deus vai levantar mesmo nessa última temporada os filhos. Essa é a palavra que está no meu coração para essa noite. Deus está interessado em levantar os filhos nessa última temporada. Tem um texto bem interessante que eu quero compartilhar com você, que está em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 19. Romanos 8, 19. Algo bem interessante está nesse texto. Quantos acharam? Diz: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quando a gente observa esse texto da carta aos Romanos, a gente observa que nesse texto tem dois grupos. Fala comigo, dois grupos. O primeiro grupo, o apóstolo Paulo chama esse grupo de criação. E o segundo grupo, o apóstolo Paulo chama esse grupo de filhos de Deus. A gente escuta aí afora as pessoas dizendo todos são filhos de Deus, e não é uma verdade teológica, não é uma verdade bíblica. Porque para ser filho de Deus precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E Paulo diferencia esses dois grupos, e esses dois grupos estão diferenciados também por um comportamento. O primeiro grupo, que Paulo chama de criação, ele diz: por isso a criação aguarda. Fala comigo, a criação aguarda. Olha que interessante, esperar não foi uma atribuição que nesse texto Paulo deu aos filhos.
Nós sabemos que a Bíblia nos ensina a esperar com paciência. Nós sabemos que esperar é um valor. Mas sabe, queridos, tem momentos que o tempo da espera acabou. 3 amém. Estamos bem. Se você quiser continuar esperando, não tem problema. Mas eu vou dizer para esse povo aqui: tem hora que o tempo da espera acaba. Que Deus chama o seu nome. Que Deus chama a sua senha. Deus chama o seu número. Deixa eu te dizer, cuidado para não estar esperando tanto tempo que quando chega a sua vez, você perdeu a vez. Já aconteceu isso contigo na fila de um banco, em um lugar? Você está esperando, daqui a pouco você olha e diz: rapaz, meu número já passou. Porque a espera, queridos, pode ser uma distração também. E nesse texto específico, a Bíblia diz que a criação aguarda, ou a criação espera, e ela faz isso com ansiedade. Porque os filhos não vão ficar esperando ansiosos. Aleluia. Deus não quer você mergulhado no ambiente de ansiedade, de preocupação. Como é que eu vou fazer? Como é que vai chegar amanhã? Como é que eu vou resolver? Não. Sabe, queridos, Deus está terminando esse tempo que a gente fica esperando com ansiedade. Nós já vamos chegar nesse aspecto da mensagem, mas algo bem interessante que Paulo diz: olha, a criação aguarda ansiosamente, mas vamos ver algo interessante nesse texto. Ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Primeiro grupo, criação, está aguardando. Segundo grupo, são filhos. O que eles estão fazendo? Manifestando. Deus vai levantar os filhos dele nessa temporada para uma manifestação, uma demonstração da glória de Deus na terra. Eu vim como profeta de Deus para dizer para a sua vida: o tempo de esperar está acabando, e Deus está levantando filhos e filhas para manifestar a glória dele nas nações. A gente não vai ficar sentado deixando a vida nos levar, a vida leva a gente, não. A gente vai se levantar para ocupar nosso lugar, ocupar nosso papel, ocupar nossa posição e começar a manifestar a glória de Deus. Porque esse evangelho não é uma filosofia, esse evangelho não é a doutrina de homens, esse evangelho é a glória de Deus para as nações. Cutuca teu irmão e diga: é tempo de manifestar a glória de Deus. Aleluia. Ei, meu irmão, chegou o tempo, a temporada do povo cheio do Espírito Santo entrar na rua, entrar numa fila de um supermercado, aleluia, e começar a carregar a manifestação do poder de Deus. Sabe, queridos, eu vim te lembrar que você é a arca da nova aliança. Você carrega a presença, você carrega o poder, você carrega a autoridade, você é embaixador do reino de Deus. Aonde você chegar, o diabo tem que sair de ré, porque a glória de Deus está sobre a tua vida. Não é a gente que vai ter medo do diabo, não, é o diabo que tem medo da gente. Aleluia. Eu lembro que um contrato que a gente foi assinar lá, pastor, o pessoal disse assim: ó, tá embruxado. O que está embruxado? O lugar foi embruxado, tá embruxado. Eu digo: agora eu quero um desconto. Se está embruxado, eu quero um desconto. Eu estou crendo para uma cobertura lá embruxada. Por quê? Porque quando está embruxada, ninguém quer alugar. Sabe que eles vai haver um favorecimento, e quando a gente chegar no lugar, o diabo vai sair. Aleluia. Sabe, queridos, eu estou te falando de favor incomum, de portas sobrenaturais. Apocalipse diz que Ele abre porta onde não tem porta. Deus vai fazer coisas sobrenaturais para manifestar a glória dEle sobre a nossa vida.
para que a glória que nós carregamos seja um testemunho vivo aos incrédulos, para que eles vejam: meu Deus, eu não conheço essa pessoa, mas eu quero saber qual é a igreja dela, eu quero saber que palavra ela está carregando, porque só poderia ter sido Deus isso que aconteceu na vida dela. Sabe, Deus vai levantar um povo para ser carta viva nessa última temporada, testemunha da nova aliança que está disponível para os filhos dele nessa terra. Vai acontecer tão sobrenaturalmente, o de repente de Deus vai chegar sobre a nossa vida, porque o tempo de esperar acabou, o tempo de esperar acabou, o tempo de esperar acabou. Deus está dizendo: os filhos vão se levantar e vão manifestar glória sobre a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se você está entendendo o que eu vim te dizer nessa noite. Para de desculpa, chega de mediocridade. Aleluia. Deus vai abrir, queridos, abundância sobre nossa cabeça. Deus vai abrir, aleluia, sem limite. A glória dele sendo derramada sobre nossas vidas, porque nos últimos dias disse o Senhor: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Sabe, no dia de Atos 2, o Espírito foi derramado sobre nossa vida, e agora nós estamos em uma aliança superior para carregar essa glória, para carregar esse perfume que é o Evangelho, a boa notícia, que é a revelação de Deus para os incrédulos. Sabe, eu carrego essa notícia que Jesus Cristo veio para a terra um dia, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, perdoou os nossos pecados, rasgou a carta de dívida que havia contra nós. Ele nos deu uma vida abundante, vida e vida em abundância, nos curou de todas as nossas enfermidades, nos batizou com o Espírito Santo, nos deu dons e poder para desfazer as obras de Satanás. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo está vivo, esse poder está disponível. Chega de uma vida medíocre, chega de uma vida pela metade. Sabe, o tipo de cristianismo que nós temos que carregar não é um cristianismo que as pessoas dizem: olha, nem tão frio para não ser desviado, mas nem tão quente para não ser afogueado. Sabe, Deus não está querendo esse tipo de cristianismo no nosso meio. Tudo que está no meio, tudo que está na média, a Bíblia chama isso em Apocalipse dos mornos. E lá nesse texto vai dizer que Deus vomita aquilo que está morno. Hoje é noite de você se incendiar. Hoje é noite de você ativar essa glória que você carrega. Nós sabemos que Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares, mas nós, querido, a nossa fé, a nossa adoração, a nossa vida com Deus vai ser o que vai ativar essa glória de Deus sobre as nações. Eu estou te falando, queridos, sendo um missionário num país de linha comunista, de pensamento comunista, um país que não tem simpatia pelo cristianismo, pela igreja. Mas quando eu digo para você que Deus abre porta onde não tem porta, eu digo porque essa é a vida que eu vivo em Deus. Nós estávamos crendo para um prédio para os pequeninos, nosso orçamento, pastor, já estava esgotado, e a gente começou a crer: Deus vai nos dar um prédio. E não vai ser por meio de ofertas que a gente vai receber de fora. A gente vai receber esse prédio sem custo. A prefeitura, eu estou falando de um país que não tem simpatia pela igreja evangélica. Eu estou falando de um país que não tem harmonia, que não tem uma admiração pelo cristianismo. Estou falando de um país de 93% das pessoas ainda não alcançada. Cristianismo, uma religião de minoria. A prefeitura daquela cidade, depois de haver recebido um ofício nosso, nos concedeu um prédio por tempo ilimitado, sem pagar nada. Não tem simpatia, mas tem glória.
Não tem simpatia, não tem favorismo, mas tem glória. É a glória que vai abrir a porta onde não tem porta. Ei, deixa eu te dizer, depois de nós recebermos esse edifício, eles conheceram o nosso trabalho. Ele disse assim: pastor, nós temos mais de 100 prédios vazios para liberar para vocês, se vocês quiserem implantar nas outras áreas dessa cidade. Eu não sei você, queridos, mas um governo que não é simpatizante pelo cristianismo dizer: tem 100 chaves, mais de 100 chaves de edifício fechado, preparado para entregar na sua mão, porque a gente gostou do trabalho que você está fazendo. Isso se chama os filhos se levantando para demonstrar, para manifestar a glória de Deus. Ei, fique pronto para convites inesperáveis, fique pronto para contratos sobrenaturais que vão chegar na sua mão para favorecimento divino. Meu negócio não é com os homens, eu não tenho que ter favoritismo dos homens. Sabe, quem conhece o seu Deus não vai incomodar homens. Deus vai abrir portas sobrenaturais para manifestar a glória dele. Aleluia. Nós estamos no primeiro, crendo para assumir os próximos. Não sei se você está entendendo. A gente tem um prédio, já vai completar 1 ano e a gente não pagou nada por ele. E tem mais de 120 esperando a gente. A maior oferta que eu quero receber aqui nessa noite, pastor, é mão de obra. Pode pôr o laço na cabeça de uns irmãos que a gente vai receber para você trabalhar lá na Bolívia, meu irmão. Deus faz coisas sobrenaturais. Eu estava contando que esses dias a gente estava no final do ano passado, nós compramos o nosso primeiro carro da missão. Eu tinha um carro no Brasil, um EcoSport 2017. E quando a gente vendeu esse carro, o Senhor falou: esse valor não é pão, é semente. A gente estava, amém, porque não era você. A gente estava mais de 1 ano, pastor, sem carro na missão. A gente estava mais de 1 ano sem carro na missão, esperando o meu carro vender. Meu carro vendeu. Quando vendeu, eu disse: amanhã eu vou comprar um carro na Bolívia. O Senhor disse: não, esse carro não é pão, é semente. Nós ofertamos aquele valor, porque fomos obedientes ao Senhor, e continuamos a pé alguns meses. Mas toda vez que eu lembrava que eu não tinha um carro na Bolívia, eu dizia: está chegando. E quando foi outubro de 2023, nós já estávamos com um carro. Nós compramos com parcelamento, com financiamento lá na Bolívia. E em outubro de 2023 o Senhor falou para mim: eu vou te dar 2 carros novos. E a minha mente natural travou e eu disse: Senhor, eu estou pagando o meu parcelado, como é que eu vou adquirir 2 carros? Passou uns dias, os missionários que servem lá comigo, nós estávamos numa devocional e eles disseram assim: pastor, a gente estava orando e Deus falou que existe algo que Deus te disse que você ainda não está falando. Nós sabemos que você é um homem de fé, mas você precisa falar o que Deus te disse, e a gente vai concordar com você e vai chegar. E eu disse: tem certeza? Eles disseram: temos. Eu disse: Deus disse que vai vir mais 2 carros. Porque quando chegou o primeiro carro, que eu pensei que ia resolver o problema, eu vi que um carro não estava atendendo a demanda. Pequeninos, ONG, igreja, caravana. E eles disseram: a gente vai orar. E uma das missionárias que está lá com a gente, ela disse: Deus falou comigo que vai ser no primeiro bimestre. E eu disse: Deus falou comigo que ia ser no começo desse ano. E a gente começou a declarar: está chegando, está chegando, está chegando. Nós estávamos numa devocional em janeiro, e uma das irmãs que estavam lá ia fazer escola de missões. E Deus falou comigo: oferta a mensalidade de todo o ano dela, da escola de missões. Deus levantando missionário para financiar missionários. E eu sabia, queridos, eu tinha feito a escola, eu sabia que o custo anual da escola era R$4.500. Aí eu peguei e disse: meu Deus, deixa eu fazer um jejum aqui para ver se é Deus ou é o diabo.
Chegou minha esposa do meu lado e disse: amor, Deus falou comigo que a gente vai dar algo da escola de missões dessa pessoa. Eu disse: é certo, ele falou comigo também. E ela disse: é o quê? Eu disse: é a mensalidade. De um mês? Não, do ano todo. Ela disse: amém. Aí eu falei assim: irmã, a gente estava orando aqui, e eu queria dizer para você que nós vamos ofertar a sua escola de missões. Ela levantou a mão para o céu e disse: graças a Deus, eu não sabia como eu ia pagar esses R$6.500. Eu fiz essa cara aqui que eu estou fazendo para você. Eu disse: quanto? Ela disse: 6.500. Eu disse: não era 4.500? Ela disse: teve uma valorização, pastor. Eu disse: amém, nós vamos dar a escola. Quando eu terminei de dar, outro irmão disse assim: pastor, já que o senhor entrou nesse assunto, Deus falou comigo que eu vou dar uma van para essa missão. E eu quero fazer agora. Me passa o número do Pix. Em poucos minutos, eu recebi 1000 vezes mais o valor que eu estava ofertando ali. Sabe, queridos, naquele mesmo bimestre eu comprei um caminhão e uma van. E talvez você pode ficar pensando assim: mas eu pensei que missões estava 100% relacionada com escassez. Quem disse? Quem disse? Eu não vim aqui pedir seu Pix não, irmão. Eu vim dizer que Deus vai levantar os filhos nessa última temporada para manifestar algo sobrenatural sobre a terra. E para esse grande avivamento que Deus está preparando, pastor, vai haver um grande financiamento. Começa a dizer a visão que Deus tem para essa igreja e não tenha medo. Porque para esse grande avivamento que Deus vai fazer nessa igreja de Campo Grande, vai haver um grande financiamento sobrenatural, incomum, e vai ser mais rápido do que o padrão. Vai ser mais rápido do que a calculadora. Aleluia. Deus vai ser socorro bem presente. Como diz a palavra, bem presente. Sabe, queridos, não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Deus está interessado em financiar propósitos. Deus está interessado em financiar missões. Deus está interessado em enviar com a conta paga. Deus está interessado em fazer de maneira incomum. Deus vai quebrar o protocolo humano para demonstrar a glória dele nesses últimos dias. Os filhos vão se levantar. Os filhos vão se levantar. Os filhos vão se levantar. E vai manifestar a glória de Deus sobre a terra. Aleluia. A gente declarou: nenhuma criança do nosso projeto social vai ficar de fora por falta de finança. Nenhuma criança vai ficar desassistida. Vai haver provisão. A frase do meu pastor que diz: o Deus da visão é o Deus da provisão. Se Deus deu a visão, queridos, vai chegar a provisão. A palavra dele diz que Deus vai manifestar por meio dos filhos para a criação. Sabe o que significa? Nós somos a resposta. Nós somos os filhos. Você não é pouca coisa não, meu irmão. Você não é o crente pobrezinho não, meu irmão. Você não é um missionáriozinho não, meu irmão. Você é filho. Você é filho. Cadê os filhos de Deus aqui? Você é filho. Não vamos ficar sentados esperando alguém nos socorrer, esperando chegar alguma coisa. Não, Deus vai levantar a gente para manifestar a glória dele na terra.
vai ser de maneira incomum e sobrenatural, sabe, queridos? Eu tenho visto ofertas chegando sobrenaturalmente, pessoas testemunhando o prazer de semear nessa obra, mas no dia que não chega a oferta, eu tenho visto com os meus olhos multiplicação de panela, multiplicação de comida. O Deus da antiga aliança que multiplicou o azeite é o Deus da nova aliança, que vai multiplicar ferramentas, que vai multiplicar recursos, que vai multiplicar unção sobre nossa vida, para que com pouco seja feito muito. Sabe, querido, se prepare para um rendimento sobrenatural, aleluia, fazendo mais com menos, mais com menos, mais com menos, manifestando a glória de Deus nessa última temporada. Pastor, tem respaldo bíblico para isso. A Bíblia diz que Deus tinha 5 pães, Jesus Cristo com 5 pães, fazendo mais com menos, mais com menos, multiplicação na mão dos discípulos. Deus está interessado em multiplicar recursos nas nossas mãos. A gente precisa entender o propósito disso. Quando a gente fala sobre manifestar a glória de Deus, quando a gente fala de provisão sobrenatural, ou de um nome de que outras doutrinas rejeitam muito, que é prosperidade, eu quero te dizer, queridos, que uma das palavras que define prosperidade na Bíblia é a palavra grega euodo. Interessante que essa palavra euodo fala boa viagem, bom caminho, boa jornada. Antes de você nascer, nasceu um propósito. Aleluia. Você está aqui? Amém. Não, estou ali, não sou. Você é pastor. Não estou falando aqui do processo para você ser reconhecido nesse chamado. Existe um processo. Mas pare de rejeitar o chamado de Deus para a sua vida. Não estou dizendo que por causa dessa palavra amanhã você vai sair com um crachá de pastor aqui dentro. Não, tu vai se submeter ao processo. Mas Deus não tem aliança com quem está fugindo. Eu vou te dizer uma coisa, você sabe, se você está me ouvindo, isso é para você. Você sabe que você tem um chamado. E você sabe no fundo, de que você não vai morrer sem cumprir esse chamado. Você só está tentando resistir. Aí deixa eu te dar uma dica. Você pode chegar no seu chamado com cheiro de peixe, ou chegar no seu chamado pronto para cumprir. De quem que eu estou falando? De Jonas. Jonas resistiu e passou 3 dias na barriga do peixe. Eu vou dizer, meu irmão, é melhor chegar cheiroso do que chegar cheirando a peixe. Deus não quer que a gente chegue capengando, podre. Eu cheguei, né? Tive que vir fazer o quê? Eu tive que ir para esse país fazer o quê? Não. Começa a manifestar a glória de Deus para essa última temporada. Então, quando a gente pensa de manifestar algo que Deus nos permite carregar, a gente pensa no tema central da Bíblia, que é justiça. Interessante que essa palavra justiça, na língua latina, ela está um pouco desconfigurada quando a gente vê uma senhorinha, né, com uma colher de pau dizendo Deus há de fazer justiça, né? Ela não está pensando em justiça, ela está pensando em vingança. E quando a gente pensa em justiça ou injustiça de Deus, nós estamos pensando em Deus tornando as coisas tal como foram criadas perfeitas, voltando ao original. Quando a gente estuda o texto de Mateus, capítulo de número 6, tem muita coisa acontecendo no texto de Mateus, capítulo de número 6. Jesus ensina como orar, dizendo, olha só, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele diz, não ore como os fariseus em vã repetição, mas ore ao Pai, dizendo, Pai nosso que estás santificado seja.
Você acha que a sua oração santifica a Deus? Não, porque Ele já é santo. Quando Jesus nos ensina a orar, santificado seja o teu nome, a revelação desse texto é: o nome de Deus vai ser santificado, glorificado pelas nossas atitudes, pelas nossas manifestações. Venha o teu e seja feita aqui como é no céu. Jesus conhecia o céu. João viu o céu. E Jesus conhecia o céu, sim ou não? Quando João viu o céu, que Jesus já conhecia, ele diz: e viu eu, João, uma nova terra e um novo céu. E lá não havia mais morte, nem dor, nem doença, porque essas coisas já passaram e tudo novo se fez. E as ruas eram de ouro, cristais reluzentes. Quando Jesus nos ensina a orar a oração do Pai Nosso, Ele já conhecia o céu. E Ele nos ensina a seguinte oração: olha, vocês vão para o céu, mas enquanto vocês não chegarem no céu, a caça de vocês, a vida de vocês pode ser um pedacinho do céu. Porque foi Jesus que nos ensinou dizendo, orando: venha o teu reino, venha esse céu, sem morte, sem dor, sem enfermidade, sem fome, sem pobreza, ruas de ouro. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na Rio de Janeiro. Está na terra ou está em Marte? Está na terra. Sabe, Deus está interessado em manifestar céus na terra. Tua vontade nessa terra, parecido não, como é no céu. Nós fomos chamados para manifestar céus na terra, para promover os céus, um pedaço do céu aqui na terra. Nessa mesma oração, Jesus dizendo, olha, mais para frente ele começa dizendo: não fique ansiosos, nem aflitos com coisa alguma. Aí ele fala da provisão de roupa, da provisão de comida, do cuidado do nosso Pai que está nos céus. Depois ele termina dizendo: mas antes, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas, que coisas? Essas necessidades vos serão acrescentadas. O que era isso? Euodo. Existe um caminho, existe uma jornada, existe uma prosperidade para você ser filho. Quando você entende que é filho e pega o caminho de ser filho e começa a andar nessa estrada de ser filho, vai haver um suprimento divino sobre a sua vida, vai haver uma prosperidade sobrenatural, uma manifestação à criatura dizendo: ei, eu tenho pai, eu tenho pai, eu tenho pai, meu pai é bom, meu pai preparou um caminho. Euodo, provisão. Fiquem prontos para o Euodo. Vocês vão, mas o caminho já está preparado. Deus já preparou tudo. O evangelho não é para os pobres apenas, o evangelho é para os sem Cristo. E quando vocês vão, vai haver provisão para a família de vocês, vai haver cuidado sobrenatural. Nós estamos sendo levantados como essa geração de missionários do último tempo, que crê na palavra da fé, e que fé funciona em qualquer circunstância. Nós vamos quebrar esse biscoito santo de que para cumprir um propósito tem que ser gemendo e chorando. Não! Ei, a sua igreja é a igreja do ha-ha-ha! Aleluia! Deus vai levantar os filhos para cumprir propósito.
Quando eu tinha 8 anos de idade, pastor Cauxande, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu tinha 10 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei a ministrar a palavra de Deus com 10 anos de idade. Hoje eu tenho 32 anos. Fazem 22 anos que eu ministro a palavra de Deus. Mas quando eu tinha 10, 11, 12, 15, 16 anos, às vezes vinha um ministro, um profeta e dizia: olha, Deus vai te levantar como um pastor. E eu levantava a minha mão e falava bem alto: está repreendido em nome de Jesus. Porque eu entendia que cumprir um chamado, cumprir um propósito, era uma vida obrigatoriamente de miséria, de falta, de que eu não ia poder viver nenhum sonho. Sim, a Bíblia nos ensina a entregar renúncias a Deus. Mas em Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11, o Senhor diz: eu é quem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos bons e não maus, para te dar o fim que você espera. Sabe aquela frase, sabe de nada, inocente? Foi Deus que criou. Em Jeremias 29, 11, ele está dizendo: eu é quem sei, você não sabe de nada. Os pensamentos que eu tenho para você, sabe de nada, inocente. Os pensamentos são bons e não mal, para te dar o caminho, para te dar o euodo que você espera. Olha só, Deus está dizendo: o fim desse caminho é o que você sonha, mas o meio é um inesperável. Se você confiar aí, pelos meus meios vai ter o fim que você sonhou. Eu vou dizer, meu irmão, eu não podia estar vivendo um sonho melhor do que servir a Deus. O privilégio de pregar a palavra, de ver gente sendo curada sobrenaturalmente, de ser a resposta para aqueles que têm fome, de ser a resposta para aqueles que foram abandonados, de levar água onde não tinha água. Mas mais do que tudo isso, porque o Evangelho não é obra social, o Evangelho tem a manifestação do amor. Mas mais do que tudo isso, ver as pessoas sendo livres do pecado, da escravidão, da miséria. Sabe, queridos, eu vejo que eu estou vivendo um sonho de Deus para minha vida, e Ele é quem sabia os planos que Ele tinha a meu respeito, e eu descobri que esses planos eram bons e não era mal. Existe um euodo, existe uma manifestação de glória quando você ocupa o seu lugar. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Sabe o que significa buscar a justiça em primeiro lugar? É quando você vê um enfermo ali no centro de cura e você está envolvido com isso, e você leva a justiça de Deus para o enfermo através da cura divina que Deus manifesta por meio dos filhos. Sabe o que é ser a justiça de Deus? Não é só ter pena das crianças que estão passando fome, mas Deus se levantar contra a injustiça, porque uma criança de 3 anos, de 2 anos, de 5 anos não deveria estar no semáforo para almoçar no final do dia, para ter uma comida no final do dia. Isso é injusto. Enquanto muitos estão dizendo o governo tem que fazer algo, a igreja se levanta para ser a justiça da injustiça social. Nós somos a resposta. Ele diz: busca o reino e a justiça, e todas essas demais coisas vos serão, não é você que busca não, querido, vos serão acrescentadas. A palavra que eu tenho para você nessa noite é que Deus vai levantar os filhos para manifestar esta resposta, essa justiça, esse evangelho, essa mensagem. Deus está levantando os filhos. Aleluia. É tempo de se levantar e ser a resposta. É tempo de fazer alguma coisa. Sabe, queridos, não é pecado você desejar as coisas.
Mas a Bíblia diz e nos ensina a buscar não as coisas, a buscar o reino. E as coisas, pastor, vos serão. Sabe a mensagem que eu tenho carregado para esses dias? É pessoas ocupando o seu propósito. Sai da barriga do peixe. Sai do esconderijo. Sai da mediocridade. Para de servir a Deus de qualquer maneira. Começa a servir a Deus com um propósito. Começa a ocupar o seu lugar e ver o que Deus vai fazer através da sua vida, queridos. Deus me levantou para ser a resposta dele naquela nação boliviana. E eu estou no melhor lugar que eu poderia estar, porque eu estou no propósito que Deus me chamou para fazer. E nesse caminho, nessa jornada, existe uma manifestação que Deus traz através da minha vida. Não pela minha força, não pela minha soberba, não pela minha glória, mas que através da minha vida a glória dele seja pregada a todos. Você é a carta viva de Deus para manifestar a glória dele nesse tempo. Você é a resposta que Deus pensou para essa temporada. Eu tenho visto um movimento profético de Deus, um movimento apostólico de Deus para essa última temporada. Deus levantando sobrenaturalmente pessoas. Aleluia. Eu quero terminar com esse pensamento de eclésia, porque tem a ver com essa mensagem de manifestar algo para a criação. A palavra eclésia ou eclesia, igreja em português, não era uma palavra religiosa. Quando Jesus se apropria dessa palavra, ele está fazendo menção a uma palavra militar de Roma. Roma conquistava uma cidade pela guerra, e depois de haver conquistado a cidade pela guerra, enviava um grupo de intelectuais, de espertos, de professores, de influentes. E esse grupo que Roma enviava era chamado de eclésia, porque o papel desse grupo agora era aculturar aquela nação conquistada dentro da cultura romana. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você é a minha eclésia, você é uma rocha, e sobre essa rocha eu vou levantar a minha eclésia, a minha eclesia, a minha influência. Deus fez e está fazendo um grande avivamento nas igrejas Verbo da Vida no Brasil. E agora o que Deus vai fazer é enviar a eclésia aos países conquistados. E quando você chega lá, você não chega porque é missionário apenas, você chega porque é eclésia. Para colonizar, para levar o perfume e a cultura do reino que conquistou aquele lugar. Que reino é esse? O reino de Deus. Vai ter uma equipe tão forte que vai suprir aqui, e vai ser eclésia quando necessário na África, no Canadá, na Bolívia, na Argentina, e aonde for necessário, eclésia chegando para colonizar, para levar os valores, a cultura do reino. E o que é isso? Manifestar a glória, manifestar essa doutrina santa que a gente carrega. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por uma igreja missionária. Não só os que vão ser enviados, mas os que vão segurar a corda. Por chamados sendo ativados, por propósitos sendo ativados. Eu declaro que você vai sair daqui nessa noite mais perigoso para o diabo, mais perigoso para o diabo, mais perigoso para o diabo, mais perigoso para o diabo,
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.